a evolução dos modelos de memória, né, dos modelos dos acessos à memória. A gente começa com uma ideia de máquina de von Neumann, né, que você tem uma memória única. Depois nós partimos aqui para uma evolução chamada arquitetura de Harvard, né? E hoje em dia a gente trabalha nesse contexto aqui, a arquitetura de Harvard modificada, em que, na verdade, você veja, antes a CPU vinha direto na memória. Isso era von Neumann, né? Depois a CPU passa a fazer acessos separados, isso é Harvard, e a Harvard modificado de novo a memória. Hoje em dia a gente trabalha sempre sobre esse modelo. Tá? Bom, isso daqui também sobre MIS, né? Eu creio que já detalhei para vocês, né? O efeito de um MIS, né, é semelhante ao de um storm, é uma bolha no pipeline que eu gero, ok? Então eu tenho que congelar, tá certo? Quem já entrou no pipeline, ele prossegue, né? Quem está ali esperando, né, para ser o dado, né, no caso de um load, por exemplo, ou store, né, ele tem que ficar parado, ok? Se é uma instrução, aí o pipeline do ID para frente ele prossegue e ali do IF fica travado, ok? Enquanto a instrução não é lida, manter o PC original, né? PC menos 4, porque ele foi para frente, você tem que voltar, tá certo? Tudo bem? Aqui é uma outra abordagem aqui, né, em outro processador, né, que é o DEC Station 3100, né, só para vocês notarem que outras possibilidades, né? Como ele tinha 16K entradas, tá vendo? 16K entradas, então agora ele pode armazenar mais dados, né, dentro da cache, ok? Então aí ele mexeu no tamanho do índice, né, que agora ele pode armazenar 16.384, acho que é isso, 16.384 blocos, né? E aí, então, ele só precisa de 14 bits para fazer isso, né? O resto entra como tag, ok? O projeto é exatamente o mesmo, tá bom? Essa parte aqui é mais interessante para nós, porque agora nós vamos começar a ver como é que eu posso mexer na arquitetura da cache para eu tentar... Eu tenho duas vertentes aqui, ó, tá? Primeiramente, eu vou falar uma coisa que não tem nos slides aqui, mas vai ter na lista de exercícios, tá? Eu acho que eu também cheguei a comentar com vocês na aula passada, mas eu vou repetir de qualquer forma. Quando eu faço um acesso a um dado, né, imagine o processador tentando acessar um dado, ok? Então ele envia endereço para tentar buscar esse dado, ok? Se o dado não estiver na cache, você sabe que ocorre um miss, tá? Só que esse miss ele pode ser três tipos. Ele pode ser um miss compulsório, ele pode ser um miss de conflito, ele pode ser um miss de capacidade, tá? Então é CCC, miss compulsório, conflito ou capacidade, tá certo? Miss compulsório, ele sempre vai existir, independente da tua cache, independente do teu programa, ele sempre vai existir, ok? Porque o miss compulsório é aquele miss devido ao acesso aos primeiros dados do seu programa, né? Você começou a rodar o teu programa, o processador não vai adivinhar, né, os teus dados iniciais. Então, você começa a fazer acessos, começa a dar miss, né? Os primeiros acessos, né, a um dado, geralmente, esse primeiro acesso a um dado, ele vai dar miss, esse miss é chamado de miss compulsório. Ok? Eu acesso o endereço 100. O endereço 100 é a primeira vez que eu estou acessando, ele não está lá. Tá certo? Na cache. Então é miss compulsório. Tudo bem? Agora eu continuo executando o código, de repente eu volto de novo no endereço 100. Ok? Minha expectativa é que ele estivesse lá, porque eu já acessei uma vez. Tudo bem? Mas como a cache ela é de tamanho bem limitado, ele pode não estar lá. Então ele pode não estar lá devido a dois tipos de efeitos, né? Que é o conflito e a capacidade. Tá certo? O conflito é porque no meio do caminho aqui eu acessei a primeira vez o 100, né? O endereço 100. Me trouxe, deu miss compulsório, trouxe o dado. Agora o dado está na cache. Ok? Eu fui acessando outros endereços. Um desses caras aqui, ó, conflitou com o 100. Então o 100 saiu, entrou o outro. Na hora que eu voltei para acessar o 100 não está lá. Tudo bem? Isso é chamado miss de conflito. Ok? Miss de conflito. Na cache de mapeamento direto, ou você tem miss de compulsório, ou você tem miss de conflito. Ok? Ou você tem miss compulsório, ou você tem miss de conflito. Tá certo? Vocês vão olhar que depois nós vamos projetar uma cache chamada cache totalmente associativa, né? Que essa cache, ela permite que eu possa pegar um dado e colocar onde tiver espaço livre. Tá me entendendo? Então, onde tem espaço livre, ele coloca o dado lá para mim. Essa cache é uma maravilha, você olhando de fora, né? Porque ela tem um espaço livre, eu coloco o dado aqui, tá certo? Tem outro espaço livre, tudo bem? Então ele minimiza os conflitos, né? Porque ele espalha o dado sobre a cache, tá certo? Então o que acontece? Nessa cache aqui, eu acessei o 100, não tem boca, né? Bateu a primeira vez o 100, é miss, aí é miss compulsório, ok?
Agora eu estou na cache totalmente associativa, essa cache que joga em qualquer lugar. Ok? Se eu acessar de novo o 100 e o 100 não estiver na minha cache, é porque ela estava cheia. Cheia. Tá me entendendo? Não é porque conflitou, porque essa cache agora, ela olha para todos os endereços. Não tem conflito, na verdade. Ela não existe o conceito de conflito. Né? Então, eu vou pular aqui só para mostrar o desenhozinho para vocês, tá? Mas retornarei aqui, tá? Essa cache, ela tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Tá certo? Então aqui nesse slide, o que vocês estão vendo aqui, olha, aqui é a cache de mapeamento direto. E aqui no outro extremo, vocês estão vendo uma cache totalmente associativa. Vocês estão vendo ali que nós temos essas setas, né, apontando para todos os blocos, ok? Então isso significa consulta. Na cache de mapeamento direto, quando você gera um endereço, né, esse endereço, eu faço aquele cálculo lá, não é isso? Ele vai bater num determinado bloco, num único bloco. Ou está ali, ou não está. Ok? Na cache totalmente associativa, ele faz busca em paralelo em todos os blocos. E ele olha o que? A tag. Porque a tag é única. Não é isso? Então ele olha todos os blocos. Você imagina o tamanho desse hardware, né? Que ele vai fazer isso em paralelo. Tá certo? Então, eu já estou falando para vocês uma desvantagem desse negócio. Né? Ele tem muito overhead. Ok? Então ele vai olhar em paralelo. Se o dado não estiver lá, e você já buscou esse dado alguma vez, é porque a cache estava cheia. Ok? Tudo bem? Ela encheu em algum momento, antes de você fazer a segunda busca ao endereço 100, e eu precisei tirar alguém e, devido a alguma política, agora sim eu começo a falar de política de objetos na cache, né? Eu tive que tirar o 100. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal, é que quando eu trabalho com caches, né, eu posso mexer no projeto na perspectiva de reduzir misses, né? Veja bem, supostamente numa cache de totalmente associativa, eu saio de uma cache de mapeamento direto e vou para uma cache totalmente associativa para eu reduzir conflitos. Concordam comigo? Okay? Reduzindo conflitos, você reduz misses, não é isso? Que isso vai melhorar o teu desempenho. Tá bom? Uma outra abordagem, tá certo? É você trabalhar aumentando o bloco. Você mantém a mesma configuração da cache, então, por exemplo, ela continua sendo mapeamento direto, só que agora eu vou aumentar o tamanho do bloco. Ao aumentar o tamanho do bloco significa, na prática, você colocar mais palavras por bloco. Ok? Então, aqui nós já temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer aquela associação que no começo a gente costumeiramente faz, que é o seguinte, eu tenho uma palavra, eu tenho um bloco, eu tenho uma palavra, agora não é mais assim. Né? Se eu tenho uma cache aqui multi-word, essa cache que é chamada de multi-word, né? Eu tenho para o mesmo bloco, né? Então aqui eu tenho o bloco. E eu tenho, para esse mesmo bloco, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 palavras. Tudo bem? Tenho 4 palavras. Tá certo? Então, nesse caso, vocês vejam que pelo slide já dá para perceber que o endereço que agora já tem 4 campos. Porque eu tenho o índice, né? O cálculo do índice é a mesma coisa, porque a cache é de mapeamento direto. Ok? Eu tenho a tag, tá certo? Só que, observe que a tag ela é única para o bloco. Tá me entendendo? A tag ela é única para o bloco. Então, eu tenho 4 palavras distintas com a mesma tag. Então, eu tenho que diferenciar qual palavra eu quero. Tá certo? Como eu tenho 4 palavras aqui, eu preciso de 2 bits para o que nós chamamos de... O nome do campo aqui é horrível, tá? Block offset. É um deslocamento dentro do bloco. Entendeu assim? É um deslocamento dentro do bloco. Tá certo? E aqui esse byte offset é deslocamento dentro da palavra. Tá certo? Deslocamento dentro da palavra. Tá bom? Nesse caso aqui, ambos são de 2 bits, né? Porque a palavra é de 4 bytes e nesse caso calhou de eu ter 4 palavras também. Tudo bem, gente? Fazendo isso, pessoal, você está explorando a localidade espacial do código. Né? Então, quando ocorrer um miss, né? Ocorreu um miss, vocês já sabem nessa altura aqui o procedimento básico dos controladores de memória. Né? Ocorreu um miss, eu tenho que travar o pipeline do processador.
tá certo? Vou até a memória e vou buscar aquela palavra. No caso de uma cache como essa aqui que eu estou apresentando para vocês, ele não vai buscar apenas aquela palavra, ele vai buscar aquela e mais 3 palavras na sequência, tá? A partir do endereço direto. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok, olha como é que já fica aqui a questão de indicar se deu hit ou miss, né? Ok? Eu comparo a tag, né? Até aqui perfeito, desculpe, né? Agora, para fornecer o dado, porque antes era direto, né? Nessa cache aqui, ó, que é a cache com apenas uma única palavra, eu comparei, foi o hit, vai o dado. Ok? Deu hit, o processador já lê a linha do dado lá, porque o dado está passando por aqui. Se deu miss, ele desconsidera essa linha de dado. Ok? Agora, nessa cache aqui, olha, de multi-word, né? Na hora que dá o hit, né? Eu tenho que ter um hardware, nesse caso aqui é um MUX, não é isso? Que vai selecionar qual das 4 palavras, né? Sendo um MUX, ele sempre precisa de um seletor. O seletor é o block offset, como está indicado aqui em cima. Ok? Então, com 2 bits eu seleciono qualquer uma das 4 palavras. Tudo ok, pessoal? Estão conseguindo me acompanhar ou não? Querem fazer alguma perguntinha aqui? Tá bom? Então veja, eu não mexi na configuração da cache, ela continua sendo mapeamento direto, tá? Eu só aumentei a capacidade de blocos. Eu posso fazer isso para qualquer configuração de cache. Eu posso aumentar o tamanho do bloco para uma cache com outra configuração também. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que quando você aumenta o tamanho do bloco, você está explorando a localidade espacial. Né? Você não está mexendo, você não está diminuindo, por exemplo, a penalidade de um miss. Né? Você está tentando também reduzir a quantidade de misses. Né? Você está tentando fazer isso. Professor, só uma pergunta, na verdade. Porque a cache é nível de processador, né? Então, a memória dentro do processador e a memória principal fica fora. Nesse caso aqui, foi buscado o endereço, não estava na cache, por exemplo, miss compulsório. Vai na memória. Ele vai trazer 4 bytes da memória? 4 palavras, desculpa. 4, nesse caso aqui, 4 palavras. Essas 4 palavras não precisam ser em paralelo, viu, Rodrigo? Pode ser uma atrás da outra. Bom que fosse em paralelo. O ideal que fosse em paralelo. Pode fazer uma se atrás for da outra. um miss compulsório de outra palavra que cai na mesma tag, ele vai substituir as 4 Vai sempre. e colocar sempre. Por isso que eu estou perguntando o barramento ali da memória com o processador, porque a configuração da cache, o processador mudou, a cache pode ser diferente, mas o barramento da memória é mesmo, na placa-mãe. Aí ele sempre vai fazer essa requisição. O computador de memória que vai fazer, então, me dá o deslocamento das 4 palavras. Então tem falsos conflitos. Existe isso, entendeu? Você deu um miss, não foi por culpa sua que foi substituída. Ela substituiu porque ela estava no meio de um bloco, coitada. Como fica nesse caso de mapeamento direto? Queria buscar. Quais são as palavras que vai buscar? É sempre na sequência, né? Porque ele está localizando a espacial. Então, se você me gera o endereço 1000, né? Ele pega do 1000, aí nesse caso ele pegaria, né? 1000 ou 1003, né? Pegaria 1004, 1008, entendeu? Sempre na sequência. Ok? Tudo bem? Ok, pessoal. Tá? Vamos lá, então. Bom, então agora... Então agora eu vou falar um pouquinho de políticas, tá? Então, eu mostrei 2 exemplos aqui de organizações dentro da cache de mapeamento direto. Tá? A cache de mapeamento direto, vocês veem que ela tem uma figura muito particular, né? Porque o dado ou está numa posição ou não está, tá certo? E o que eu posso fazer ali dentro da cache de mapeamento direto para reduzir os impactos negativos, né, do conflito, que o conflito é muito forte na cache de mapeamento direto, é tentando aumentar o tamanho do bloco. Tá? Comumente, se vocês olharem, se vocês estiverem na hierarquia de memória de algum computador que vocês consultarem, se na hierarquia aparecer uma cache de mapeamento direto, né, essa cache provavelmente será multi-word. Tá? Nos computadores atuais, ok? Porque eles compensam uma coisa com outra. Tá certo? Então é isso. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que você tem pouco overhead, tá vendo? Você tem pouco overhead. Você tem overhead, esse hardware aqui, acessório, né, que eu tenho que manter para buscar os dados, né, localizar os dados. Tá certo? Tem um pouco overhead perto da quantidade de dados que eu de fato armazeno na cache.
né? Isso é bem diferente. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Olha aqui. Né? Esse daqui já é outro modelo de cache, né? Onde eu estou separando ela. Nesse caso aqui é uma 4-way set associative. 4-way. Né? Então vocês vejam para cada... se vocês estão notando, ó, eu tenho 4 palavras de novo. Percebe? Só que ela não é mais uma de mapeamento direto multi-order. Então, repararam aqui no hardware como eu aumentei a infraestrutura de hardware? Isso que eu estou chamando de overhead, tá? Não overhead de tempo, overhead de área. Certo? Tudo bem, pessoal? A questão agora é que nós vamos sair dessa abordagem, porque vocês viram que é extremamente simplista, né? A abordagem das caches de mapeamento direto, e vamos trabalhar agora na tentativa de melhorar esse conflito. Melhorar o conflito seria reduzir o número de misses, né? Porque uma coisa importante para vocês agora, na perspectiva de melhorar o desempenho, né? Então agora nós temos várias questões de desempenho que a gente pode coordenar, né? Então, dado um código, dado um processador, que tem lá os seus stalls, né? E dado agora uma configuração de cache, né? Nós podemos melhorar o desempenho dessa máquina em vários aspectos, né? Reordenando aqui o código para minimizar os stalls, não é isso? Reconfigurando ou alterando, né, o projeto da cache, né, para minimizar os misses, né? Temos vários pontos aqui que nós podemos melhorar. Então, nessa perspectiva, nós temos, na verdade, uma outra alternativa, né, para a organização das caches, que é o que nós chamamos de conjuntos associativos. Tá? Então, a ideia de conjuntos associativos é que você une blocos. Tá? Então, na cache mapeamento direto, você tem... A figura visual nos ajuda bastante. Né? Você tem aqui um bloco por linha. Certo? Agora, o que nós faremos a partir de agora é juntar esses 2 blocos aqui, ó, e chamar isso de um conjunto. Um conjunto associativo. Tá certo? Vocês vejam aqui que cada bloco tem a sua tag. Isso vai acontecer também. Tá? Cada bloco vai ser sua tag. Tudo bem? Só que agora eu vou acessar, eu vou comparar. Você me dá um endereço, tá certo? Eu vou chegar aqui num determinado conjunto, não é mais bloco, é um conjunto. Eu vou chegar num conjunto, tá certo? E nesse conjunto tem N blocos. Ele pode tá estar certo? em qualquer um desses. Pode estar em qualquer um desses. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu campo tag, tá vendo aqui o campo tag? E vou comparar em paralelo com todas as tags daquele conjunto. Tá? Então, observem como é que a figura muda, né? Então, olha só, né? Aqui é cache de mapeamento direto, tá vendo? Eu tenho um bloco, não é isso? Toda essa coluna aqui é um bloco, não é isso? Agora aqui, olha só, isso daqui, ó, é um conjunto. Eu tenho os mesmos 2 blocos, tá? Só que agora eles estão organizados, vocês podem ver lá que inclusive está em indicação 7, né? Isso daqui é chamado de conjunto. Então, na perspectiva do endereço gerado pelo processador, antes aparecia lá o EM, o endereço da memória, não era isso? Que é o índice, né? Ok? Esse índice agora, ele não vai ser... eu não vou computar ele em razão do número de blocos. Eu vou computar ele em razão do número de conjuntos. Muito bem. Do número de conjuntos. Tá? Então, por isso se chama conjunto associativo, né? Primeiro, então eu vou localizar o conjunto. Lá dentro do conjunto, o dado que eu estou procurando pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar aqui ou aqui. Tá certo? Então, por isso que eu vou fazer uma busca em paralelo. Tá certo? Então, agora isso tem muitas implicações, né? Porque o dado que eu estou procurando, ele pode estar em 2 possíveis locais, em 2 possíveis blocos de um conjunto. Antes ele só estava em um e somente um bloco. Né? Agora ele pode estar em 2 possíveis blocos de um único conjunto. Ok? Então, ele pode estar aqui, ok? E quando eu tiver que colocar, eu busquei nos 2, não tem, ele não está aqui. Então eu vou ter que trazer da memória e colocar aqui. Quem substituir? Onde eu vou colocar? No da direita ou no da esquerda? Ok? Então por isso que nós precisamos olhar agora para políticas de atualização ou escrita. Tá? Política de atualização. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é: cache de mapeamento direto tem uma série de características, né? Uma última característica aqui para fechar cache de mapeamento direto é que não existe conceito de política de atualização escrita. Tá? É um e somente um local. Okay? Nas caches de conjunto associativo, em todas elas, nós temos que existir uma política de atualização escrita na cache. Tá?
Bom, então o que nós queremos são hits, né? Esse é o efeito desejado, né? Os misses, né? Eles provocam stall, não é isso? Por tudo que já aconteceu, ok? Nós temos hits na escrita, pode substituir o dado na cache e na memória, tá certo? Bom, isso daqui é uma política que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente, não se preocupe com isso agora, tá? E eu tenho misses na escrita. Isso é um negócio bem interessante, né? Porque o senso comum é que, olha, esse conceito de hit miss só deveria valer para leitura, não para a escrita, né? Eu vou querer escrever um dado no endereço, né? Por que vai dar miss aqui? Porque a cache, você vai invalidar a cache. Né? Você vai colocar um endereço, um valor lá que não... Vamos supor que o dado válido está na cache. Esse ponto. Aí você vai escrever na memória. Mudou o valor, só que a cache você não alterou ela. O ponto é que ali uma... Não pode ter outro dado já? Ele não é essa de capacidade, essa lista de capacidade? Não, miss de capacidade é quando enche. Veja, eu estou levando um endereço aqui, tá certo? Esse endereço tem uma tag, ok? Já tem a tag. Eu estou levando o dado aqui. Por que eu preciso pensar em miss, sendo que é só eu chegar, eu calculo... Estou pensando na escrita. Ok? É na escrita mesmo que eu estou falando, ó. Eu venho com... Estou pensando no hit. Percebe? Ó, eu vou escrever. Então agora eu não levo só o endereço, eu levo endereço e dado. Perfeito? Então acompanha meu raciocínio. Então eu pego o índice aqui, ok? Não importa o tipo da cache. Eu vou lá e localizo. É nesse lugar aqui que eu vou colocar ela. Tá me entendendo? Eu tenho a tag aqui, não é isso? Eu tenho o dado aqui. Por que eu não venho e escrevo? Porque a gente tem que enxergar a cache como se fosse um espelho, o bloco. A memória, ao invés de escrever na memória, está usando a cache. Isso, que eu gravo, como eu tenho a hierarquia, né? Então uma vez que existe a hierarquia, eu sempre vou seguir a hierarquia tanto para ler dados quanto para gravar. Mas para escrever não era mais fácil fazer um buffer e só despacha? Não, mas isso não resolve a questão do conflito de todo jeito, né? Você põe o buffer vai escrever na cache de todo jeito. Aí você tem que manter consistência. Você tem que manter consistência em toda a hierarquia, né? Porque olha só, se você acessa para buscar dados, né? Quando você atualiza esses dados, isso também tem que ficar consistente, né? Então imagine uma situação aqui, ó. Eu busquei o dado do endereço 100, tá me entendendo? Então eu busquei o dado, eu fiz um load, ok? Quase sempre vocês podem olhar um código, né? Se eu faço um load, muito provavelmente eu vou fazer um store lá embaixo, né? Eu faço um load, eu faço um monte de instruções aqui para atualizar aquele dado, depois eu faço um store, ok? A não ser que seja algo muito específico, comumente às vezes é no próprio endereço, né? Eu peguei aquele endereço, trabalhei com ele e devolvo lá, ok? Esse dado aqui eu não trouxe da cache, ok? O dado tá lá, eu tenho que atualizar de volta na cache. Aí você fala, não, professor, mas isso tem que ir lá para a memória principal. Óbvio, ele vai lá que é a parte do write through, write back, eu vou chegar para vocês. Mas percebe? O processador, ele não enxerga, ele enxerga o primeiro nível que ele tem aqui na frente, né? Ele não enxerga esse através aqui, né? Não tem um conceito de transparência de SD aqui na visão do processador. Adiantando um pouco, você pode estar escrevendo só na cache até um certo ponto e mandar para a memória, né? Mas você não poderia escrever direto na memória e ignorar a cache, porque isso com frequência seria lento? De novo, né? Você não pode fazer isso por causa da hierarquia, né? Por causa da hierarquia, porque você tem que escrever obrigatoriamente na cache. Oi? A definição de seguir a hierarquia é por definitivo ou não? Que você sempre tem que escrever seguindo a hierarquia? Para manter a consistência. Para manter a consistência, né? Porque quando você buscar, você vai buscar de dentro da hierarquia, né? Então você tem que escrever aqui. A questão é, por que você não faz... Aí eu concordo totalmente com você. Se você fizer a escrita direta, você passa pela cache, deixa o dado, né? E força ele a ser atualizado na memória principal, né? Isso tem vantagem, eu vou chegar nesse ponto, né? Mas a grande vantagem, obviamente, você fica travado devido à latência da memória principal. Né? Então, na perspectiva do processador, não é muito interessante ele fazer isso agora, né? É interessante ele gravar só na cache. Porque tem um outro detalhe por trás disso, né? Não existe o princípio da localidade temporal, ele pode voltar de novo naquele dado. Entendeu? Então, se ele pegar o dado, né? Eu busquei o dado, não é isso? Mexi nele, atualizo na memória. Daqui a pouco eu volto, busco o dado de novo. Percebe? Ele vai ficar escrevendo várias vezes, quando no final das contas, o que vale para a semântica do programa é a última escrita. Ok? Então, é muito comum em situações, né? Em situações gerais, eu vou depois tentar fazer um trade-off de cada coisa, você ter a escrita final, né? O write back. Né? Então você escreve,
ao final, quando ocorrer um conflito, que aí não tem como você fugir, né? Ou quando o programa de fato for retirado de execução, aí você atualiza a memória. Tá? Tudo. Então, o que é o miss na escrita? Né? O miss na escrita, você precisa buscar o bloco, né? Colocá-lo na cache para depois substituir esse bloco. Tá? O que acontece, pessoal? Para fazer esse trabalho aí de substituir bloco, né, e tal, nós temos aqui algumas políticas de escrita na memória. Né? Nós temos as políticas para tomar decisão, que eu chamo aqui de políticas de alocação de objetos na cache, que é a política para dizer o seguinte, ó, você vai colocar esse dado aqui, que deu miss, né, que eu já trouxe lá da memória, você vai colocar neste bloco, certo? Ou naquele bloco, ok? Esta política, tá certo? De atualização de objetos na cache, ou alocação de objetos na cache, ela não existe para cache de mapeamento direto, tá? Só existe para as outras caches. A política de escrita, tá? Ela tem a ver no momento em que nós vamos levar os dados para a memória principal. Tá? A política de escrita ela existe para todo modelo de cache. Você tem uma cache, você precisa ter uma política de escrita. Okay? E ela é dividida aqui em write-back ou write-through. Okay? O nome sugere, né, essa write-through aqui é uma escrita direta. Então eu atualizo a cache, nós não podemos esquecer, né, considerando, né, isso daqui, se ocorrer o miss, o bloco tem que vir, né, eu atualizo ele na cache. Só que o que vai acontecer? Eu atualizo na cache e atualizo na memória principal. Isso é interessante. Essa situação é interessante quando há demais elementos que acessam a memória principal. Ok? Que eu posso estar trabalhando sobre um mesmo conjunto de dados, tá certo? Onde eu tenho outros componentes da máquina que podem fazer acesso à mesma região, uma região compartilhada. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é bastante interessante ter uma política como write-through, né? Porque ele sempre mantém a memória principal, procura manter a memória principal atualizada, ok? O preço que se paga por isso é desempenho, tá certo? Então, o que acontece? Você pode ver que quando eu citei aqui, ó, desempenho, a melhor em termos de desempenho é a write-back, não é a write-through. Mas em confiabilidade é a write-through. Quando eu estou num ambiente onde há inevitavelmente um processamento paralelo, eu não quero que vocês deem muita ênfase agora esse processamento paralelo aqui, porque lá na frente nós vamos discutir coerência de cache, isso bem na frente, tá? Então esse negócio aqui eu vou conseguir dar uma melhorada nele mesmo no ambiente write-back. Mas esse processamento paralelo aqui diz respeito a eu ter outros componentes. Eu tenho um processador só. E mesmo assim eu posso ter um ambiente paralelo, concorda comigo? DMA, por exemplo? Exatamente. Ó. Eu posso ter um controlador de DMA que controla o dispositivo de entrada e saída, e esse controlador acessa direto à memória. Tá ok? O processador acessa direto à memória. Percebe? Eu posso ter concorrência com outro cara aqui. Né? Com outro computador dedicado, que é um controlador DMA, né? Outro controlador que tem esse tipo de capacidade. Então, esse processamento paralelo está relacionado a essa questão. Tá? Então, em ambientes onde se exige confiabilidade dos dados, né? O dado tem que estar sempre atualizado, e isso daqui acontece muito em ambiente paralelo, a política write-through ela se mostra mais eficiente. Okay? Professor, nesses casos aí, por exemplo, tem 3 níveis de memória de cache, por exemplo. Aí L1 L2 seria o write-back para melhorar. E o último estágio, onde realmente haveria conflito, aí ele aplicaria Aí ele aplicaria o write-through. E aí o write-back. O write-back é justamente a situação onde eu posso fazer várias escritas, né? Essas escritas só são vistas na cache, né? Só são atualizadas na cache. E quando ocorrer um conflito, quando ocorrer a necessidade de eu substituir aquele bloco na cache, né? Por um ou outro motivo, né? O programa saiu de execução, houve um conflito, tá certo? A memória encheu, né? Acontece conflito de qualquer forma. Aí nesse caso eu pego esse bloco conflitante, né? E gravo na memória principal. E atualizo, a memória principal. Caso ele contenha alguma alteração. Exatamente, aí você citou um ponto importante, né? Eu só faço isso, na verdade, se ele sofreu alguma alteração. Se aquele bloco que está conflitando, né? Eu tenho um bloco que eu preciso trazer da memória principal, que ele vai bater exatamente nesse ponto aqui, que já tem um bloco aqui dentro. Ok? Esse que já está dentro da cache, eu só preciso levar para a memória principal se ele for escrito. Então, na organização da cache, tá vendo aqui na organização da cache, tá certo? Além do bit válido, além do bit tag, do campo tag, do campo data, eu preciso ter um outro campo aqui chamado dirt bit, né? Ou write bit, alguma coisa dessa natureza, tá? A ideia básica é que eu realizei uma escrita, ok? Realizei uma escrita
dentro de um bloco de uma cache, eu marco esse bit. Ok? Então ele está marcado. Eu zero ele. E quando você carrega, você zera ele, exatamente. Então você carrega, você zera ele. Se a tua política é write-through, você sempre vai ficar com ele zerado, porque você sempre vai atualizar a memória principal. Né? Ok? Então, é isso daqui que acontece, tá, pessoal? Quando eu tenho a política write-back, eu preciso mexer na cache, tá? Para eu adicionar esse campo aqui. Então aparece agora um novo campo chamado dirt bit. Professor, só uma coisa que não ficou clara. Se tem a política write-through, esse bit não é necessário, na verdade. Não é. Ah, tá. Não é necessário. Não preciso nem colocar na cache. Só se ele estiver lá que eu não preciso mexer. Tá? Ok? Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, por que nós estamos falando sobre esse negócio de políticas de escrita e tal? Né? Bom, primeiro porque a questão da política de escrita ela é imprescindível, né? Porque, como eu disse para vocês, eu tenho uma hierarquia de memória, né? Entre processador e memória principal, então eu tenho que manter uma consistência dos dados ao longo dessa hierarquia. E quando eu falo em consistência, eu falo de escrita. Né? Não existe a necessidade de lidar com consistência se eu só leio dados. Ok? Tudo bem? Tanto é que, por exemplo, na cache de instruções, você não precisa implementar essas políticas. Né? Porque você não vai escrever sobre a cache de instruções. Né? Você vai escrever sobre a cache de dados. Okay? Eu vou mostrar agora as organizações, né? Eu falei de políticas de escrita e tudo mais, né? Eu vou falar agora de políticas de atualização. Para falar de políticas de atualização, nós temos outra configuração de cache, que é essa cache associativa, como eu disse para vocês, né? Associativa por conjuntos. Okay? Quando nós trabalhamos com a associatividade, atenta bem, eu quero reduzir conflitos. Conflitos estão relacionados à taxa de falhas. Tá? O que é muito interessante para mim, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou voltar àquela ideia, ao impacto no desempenho, né? Você fala, puta, professor, agora você vai lá, busca a instrução, e essa instrução dá miss, né? Como é que fica esse negócio todo, né? Então, o que acontece, na verdade, é que, de acordo com o número, a penalidade do miss, ela é fixa, porque a hierarquia de memória ela é fixa, né? Eu não tiro e ponho caches, né, durante a execução do programa. As caches estão todas lá fisicamente, ok? Então, quando eu digo assim, 4 ciclos, né, de penalidade de um miss, esse 4 ciclos serve para qualquer instrução. Tá? Não tem a ver com o tipo da sua instrução. Né? Qualquer instrução, ou dado, né, que seja, se ele tem uma penalidade, aquela penalidade vai para todo mundo. Ok? Então, veja bem. Quando, de acordo com a configuração da cache, tem a ver com o tamanho, mas vamos considerar aqui que eu posso fazer caches dentro de um limite de tamanho. Né? Então, dentro desse limite de tamanho, conforme eu mexo na configuração da cache, mexo lá no mapeamento direto, no conjunto associativo e tal, né? Eu vou mexer na capacidade dela de dar conflitos. Né? Quanto menos conflitos a cache fornecer, né, eu vou estar reduzindo a taxa de miss. Okay? Reduzir a taxa de miss tem impacto direto no desempenho. Porque, veja bem, o que é o desempenho para mim agora? A figura de desempenho para mim agora é lá, olha, eu executei as instruções, né, vezes a sua CPI, ok? Vezes mais o número de stalls, né? E agora mais né, o número de acessos que eu fiz na memória, né, seja para dados ou instruções, vezes a sua taxa de miss. Ok? Vezes a penalidade do miss. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu acessei 1000 vezes a memória, tá certo? Desses 1000 acessos que eu fiz aqui, ok? Eu tive 40% de falhas, ok? Então, 400, eu falei 1000, né? 400 misses, ok? Para cada um desses misses tem uma penalidade associada, essa penalidade em ciclos, ok? Então, observa, isso impacta agora no meu desempenho, isso adicionou ciclos no meu desempenho, né? No meu tempo de execução. Então, o tempo de execução para mim agora é a CPI vezes a quantidade de ciclos, né? Então, aqui eu tenho o tempo de ciclo ideal, não é isso? Mais a quantidade de ciclos de stall, ok? Esses stalls aqui são aqueles stalls do processador, ok? Agora, mais, né? Número de acessos vezes taxa de misses, porque aqui, taxa de miss, né? Porque aqui agora eu tenho um número total de falhas, vezes a penalidade da falha. Essa última parte que eu estou falando para vocês aqui, né? Que é vou escrever aqui porque vai ficar bem claro para vocês. Olha, o tempo de execução para mim agora, ele é uma figura que é isso aqui, ó. É a CPI vezes, né,
o total de instruções, ok? É somatória, né? Ok, isso. Então observa, ó, isso daqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos o caso ideal, ok? Mas nós sabemos que, de acordo com as instruções que eu vou executar, eu tenho aqueles stalls no processador, ok? Então, eu consigo pegar aqueles stalls aqui, certo? São os stalls do processador, ok? Stalls proc, ok? Tudo bem? Agora, além disso, isso nós tínhamos até antes da aula de memória. Agora, o que nós temos? Nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos o total de acessos à memória, ok? Vezes, tá certo? A taxa de misses, ok? Isso tudo aqui vezes a penalidade, o MP, miss penalty, tá certo? Isso daqui tudo, né? Isso daqui tudo me dá um valor em ciclos, não é isso? Agora eu multiplico isso daqui pelo tempo de ciclo. Ok? Tudo isso daqui pelo tempo de ciclo. Ok? Vou forçar aqui apenas para ele fazer toda a soma primeiro. E depois ele calcula pelo tempo de ciclo. Ok? Então vocês vejam que agora o tempo de execução de um programa ele tem vários elementos aqui que impactam, né? E em particular, vocês vejam que se eu quero melhorar o tempo de execução, o número de acessos não tem como você melhorar, meu amigo, porque o número de acessos diz respeito à execução do teu programa, né? Não tem como você reduzir esse valor. Agora, a taxa de misses você tem, né? A taxa de misses tem. Quando eu trabalho com a associatividade, tá certo? Quando eu mudo uma cache de uma configuração de mapeamento direto para o conjunto associativo, eu estou atacando justamente a redução da taxa de misses. Por quê? Porque eu vou tentar reduzir conflito, né? Eu não vou ter um lugar e somente um para colocar o dado. Eu tenho possibilidades, né? Como eu tenho possibilidades agora, né? Eu vou tentar reduzir essa possibilidade, né, de eu conflitar um bloco com o outro, tá? Então, essa é a figura que nós conhecemos até então, né, do mapeamento. Isso daqui, mapeamento direto é chamado de conjunto associativo de uma via, tá? Porque na verdade cada bloco é um conjunto, ok? E aí agora, se eu faço uma união de dois conjuntos sobre o mesmo, de dois blocos sobre o mesmo conjunto, dois blocos, mesmo conjunto, eu tenho o que nós chamamos de conjunto associativo de duas vias. 4 blocos sobre o mesmo conjunto associativo, 4 vias, e assim sucessivamente. Se eu pego todos os blocos e uno num conjunto só, eu tenho uma cache totalmente associativa. Tá? Se eu consigo unir todos os blocos sobre o mesmo conjunto, tá? Tenho uma cache totalmente associativa. Ok? Imagine aqui se a minha cache tem 8 blocos. 8 blocos, né? Tudo bem? 8 blocos. Se eu estou acessando cada bloco separadinho, isso é uma cache associativa por um bloco, né? Associativo de uma via. É um mapeamento direto, ok? Agora eu pego e dobro ela aqui para que eu tenha 2 blocos por conjunto, é de 2 vias, ok? Agora eu pego 4 blocos por conjunto, 4 vias, ok? Agora eu pego todo mundo nesse caso aqui é 8, né? Ela é uma cache conjunto associativo de 8 vias, ou nesse caso particular, uma cache totalmente associativa, tá? Totalmente associativa. Sempre se levou um mapeamento direto expandido. Um mapeamento direto? É igual a ter, por exemplo, se o mapeamento se quiser ter 28 bits, só que você tem uma posição só de tag e todos os blocos possíveis. Né? Não, ali eu só tenho um bloco, né, Felipe? Ali eu tenho várias palavras. Você pode ver que é uma tag só, né? Uma tag só. Aqui não. Você tem várias tags. Tá vendo? Ó, aqui que é o segredinho, ó, tá vendo? Isso é diferente daquele caso, percebe? Né? Esse caso aqui, ó, se não tomar cuidado, a gente vai confundir com aquela cache multiword que eu mostrei para vocês, né? Que eu tenho 4 palavras, né? Mas cada palavra tem a sua tag. O lance é ver a tag, né? O lance é ver a tag. É porque lá Quantas tags tem, lá entendeu? tem uma tag para todo mundo. Pra né? todo Aí, mundo. Né? Ok? Então, quando você faz isso, você está aumentando a possibilidade de você colocar dados aqui, né, em paralelo, então você diminui a taxa de misses. Ok? Tem uma coisa bastante curiosa que, nesse conjunto de slides aqui, não é muito meu enfoque. Geralmente, quando eu dou ARC2, eu enfoco mais em ARC2, mas compensa colocarmos aqui. Quando eu faço uma hierarquia, quanto mais níveis hierárquicos você coloca, você está reduzindo essa variávelzinha aqui, ó.
a penalidade do MIS. Percebe? Porque assim, processador, memória principal, isso tem uma latência, né? E pelo que nós entendemos aqui, intuitivamente isso, né? Essa latência é alta, né? Porque eu estou trabalhando na velocidade de acesso da memória principal. Ok? Bom, aí você coloca uma cache. Tá certo? Então você faz o acesso aqui. Se deu o miss, então agora você tem a penalidade. A penalidade é a quantidade de ciclos desta cache para a memória principal. Ok? Tudo bem? Então esse é o miss penalty. Se você coloca mais uma hierarquia, mais uma cache, tá certo? Uma cache de nível 2, como a gente chama, ok? Então a penalidade agora é dessa primeira para a segunda. Tá me entendendo? Eu tenho uma penalidade da primeira para a segunda. Porque eu sigo sempre a hierarquia, né? Então eu vou no primeiro nível, procuro o dado ali. Se o dado não tiver, né, ele vai procurar no segundo nível. Às vezes o dado está no primeiro, no segundo não está no primeiro. Então eu não preciso ir na memória principal, né? Ele busca o dado do segundo nível já. Porque realmente segue a ideia de pirâmide, né? O primeiro nível geralmente é uma memória maior, né? O segundo nível é um pouco, é menor, maior e assim por diante, chega a memória principal. Ok? Então eu estou falando na verdade de um detalhe importante, ó. Se eu mexo na associatividade da cache, eu estou reduzindo taxa de miss. Se eu adicionar níveis hierárquicos, eu estou mexendo na penalidade do miss. Professor, mas se não tiver no segundo nível também, tem que ir até na memória principal. Tem que ir de qualquer jeito. Penalty maior ainda. Mas Vai acontecer menos vezes. vai acontecer menos vezes. Vai acontecer menos Quer vezes. dizer, Né? a taxa média então seria menor. Se der uma falha geral, aí a penalidade em relação àquele ali é Não, maior. a taxa média não. Penalty. O tempo médio do miss penalty é menor. O tempo médio, né? Você não mexeu, você manteve a tua mesma configuração de cache. Então você não reduziu conflitos, né? Certo? Então você tinha essa cache na memória principal. Agora você botou outra cache. A quantidade de conflitos vai acontecer a mesma coisa, né? Só que agora ele vai aqui, possivelmente ele acha aqui. Essa é a expectativa. Ok? Então o tempo médio do miss penalty melhorou, reduziu. Tudo bem? Vocês viram aqui duas estratégias aqui bem simples, ó, que eu posso fazer, né, que eu posso implementar, que eu posso sugerir para reduzir essa taxa de... O negócio é que quanto mais níveis, mais essa equação aqui ela vai estendendo. Esse somatório aqui ele vai ficando, né? Porque aí você tem que calcular. E não é só isso, né? O fato de nós trabalharmos sobre uma arquitetura de Harvard, né? O que acontece? Você tem Harvard ou Harvard modificada, você tem memória de sessão e memória de dados. O programa ele faz acesso às duas coisas, né? Então você tem que olhar a configuração da cache de instruções, o tempo de execução aqui, tá certo? É toda essa primeira parte. Nessa segunda parte aqui é os acessos das instruções vezes a taxa de misses de instruções vezes a penalidade das instruções mais os acessos dos dados vezes os misses dos dados vezes a penalidade dos dados. Ok? Porque, né, quando a gente diz eu executei 5 milhões de instruções, eu fiz 5 milhões de acessos de instruções. Uma dessas instruções era load, né? Então agora eu comecei a fazer outros acessos devido ao load. Tudo bem? Então, pode ficar tão grande essa equação aqui quanto se queira, né? Quanto se queira complicar. Uma pergunta. A gente sempre consegue reduzir o número de misses, né, aumentando a associatividade dela, o número de vias? Quando você aumenta, você está justamente reduzindo... Como é que eu vou te falar? Os misses compulsórios você não reduz, né? Não. Isso. Agora os misses devido a conflitos você reduz. Mas e o de Capacidade? Não, capacidade. Isso aí você vai, na verdade, aumentar. Não, porque você não mexeu no tamanho, né? Você está só mexendo na associatividade. Tá. Né? Tudo bem? Entendi. Tudo bem? Ok? Você me dá o mesmo tamanho, né? Eu só vou dobrando a caixa aqui, né? Na verdade ela estava assim, eu vou fazendo isso daqui, né? Certo. Então ela é do mesmo tamanho. O que acontece agora é que eu jogo mais possibilidades. Certo. Professor, as tecnologias de cache, L1, L2, L3, elas são diferentes? Ou na verdade é a mesma tecnologia com tamanhos diferentes? Geralmente é tudo assim, não. Tudo assim, não. Professor, mas então se der um miss de capacidade, tem que ser na memória principal? Fica lá na memória principal. Não. Então, se tem um nível, possivelmente Mas está no você- nível 2. Ok? Encher o nível 1 não quer dizer que encheu o nível 2. Né? Vários níveis, né? Tanto adicionando mais níveis quanto mexendo na configuração dessas caches, o impacto disso, né? Para o código, né? Para o código. O que eu queria comentar com vocês também é que
Deixa eu ver. Não, isso eu não vou comentar agora, não. Vou comentar depois. É porque eu queria comentar com vocês um caso de Lodestar aqui, mas a gente vai comentar um pouco mais à frente, tá? Uma rápida passadinha sobre esses gráficos aqui. Nós mostramos que a taxa de Mies, aqui no eixo Y, nós temos a taxa de Mies, né? Nós vemos claramente que a taxa de Mies, ela decresce, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? O número de conflitos, olha só, ele decresce, né? Com o nível de associatividade, tá vendo? Ele aumentou o nível de associatividade. Aí você fala, como é que se faz um experimento desse? Você pega um conjunto de programas, né, sobre o modelo de cache e fica visualizando a taxa de Mies, né? Eu tenho um negócio preparadinho para vocês aqui que a semana que vem eu vou propor nessa linha aqui. Ó. Dá pra gente descobrir isso daqui em tempo real dos seus programas. Esse propor aí... Esse propor, mas é propor, né? Alguém pega, né? Alguém pega, não precisa ser... Né? Não vai ser imposto, ok? Eu queria também, caminhando aqui para o final dessa aula, recomendar para vocês uma ferramenta, tá? Chamada Dinero, tá? Existe essa ferramenta aqui na web, tá? É um simulador de cache Dinero, né? Recomendo, anotem aí, tá? Ele é freeware, open source, né? Vocês podem... essa ferramenta ela é bem interessante porque nos ajuda a entender um pouco melhor esses conceitos envolvidos no projeto de caches, e você não só consegue usar esses conceitos dentro da ferramenta, como você vê o impacto, tá? O que é o Dinero? O Dinero é um simulador de memória cache, tá? Então, ela é uma ferramenta de linha de comando, então você diz lá, olha, Dinero, né? Eu quero uma cache aqui de tamanho de 8 kilobytes, o tamanho do bloco é 4 bytes, tá certo? Eu quero que você me mostre todos os misses que aconteceram, miss compulsório, entendeu? E eu quero que você rode esse programa nessa cache, entendeu? Então ele né, faz uma simulação em software, né, de uma cache hipotética que você especificou e executa, né, simula a execução daquele programa, né, nessa cache hipotética. Esse programa ele é um executável? O Dinero é. Não, o programa não. Esse programa que você passa, ele é um traço de execução. Ele tem endereços. As três, tá? São os traços, os três. Isso. Ele está dizendo assim, ó, vou acessar o endereço 1000, o 1004, 1008, 1012. De repente ele passa lá para o 2015. Vou gravar tal. Exatamente. Vou ler, vou gravar. Vou ler, vou gravar. Exatamente. Isso é uma instrução, isso é um dado. Tá? Então, se vocês... Quem tiver disponibilidade, né, e interesse, eu recomendo porque comprovadamente mexer com a ferramenta Dinero ajuda bastante a gente a entender os conceitos de cache e vocês podem extrair informações, vocês podem fazer experimentos exatamente como esse daqui. Ó. É factível para você falar assim, ó, essa cache de 8 kilobytes aqui, com um bloco de 8 ou de 4 bytes, eu quero que você organize ela com uma cache two-way. Certo? Aí você roda o programa sobre ela, você vê o número de misses. Ele te mostra, deu 50 misses. Entendeu? Eu fiz 1 milhão de acessos, deu 50 misses. Falou, opa, e se eu fizer agora 4-way, se eu fizer 8-way, se eu fizer mapeamento direto? Tá? Então você simula cache sobre essa memória. Tá? Eu comentei até aqui sobre vários projetos de cache, né? E eu falei da política de escrita, né? Faltando a política de alocação ou substituição de objetos, tá? Essas políticas de substituição são políticas triviais, né? Muito parecidas com a mesma ideia por trás das políticas de escalonamento de processos, tá? Ou escalonamento de objetos em webcaches e tal. A ideia básica é que uma vez que eu tenho uma cache de conjunto associativo, né? Conjunto associativo de mais de uma via, né? Então não pode ser de mapeamento direto. Vocês sabem agora que eu tenho que tomar a decisão. Né? Eu tenho 2 blocos por conjunto, 4 blocos por conjunto. Quando ocorrer um miss, eu vou trazer um dado da cache, eu tenho que colocar num desses 4 blocos ou num desses 2 blocos, dependendo da configuração da cache. Qual bloco eu vou escolher? Tá certo? Isso é feito então por uma política de substituição. Tá? Ok? Aí eu implemento um algoritmo do tipo LFU, menos frequentemente usado. Né? Então, vocês veem que tudo isso vai ter agora um impacto no hardware da cache, né? Porque agora eu preciso de um contador. Né? Toda vez. Imagina que eu implemente essa política aqui, que é uma das... Perdão, LFU. Né? Eu coloquei aqui LFU, menos frequentemente usado. Né? Menos frequentemente usado é que daqueles N blocos que eu tenho dentro de um conjunto associativo, eu vou tirar o que eu menos usei. Tá certo? Para eu saber disso, eu preciso ter um contador.
né? Então agora eu tenho que ter um campo associado a cada bloco, né? Que me diz o seguinte, olha, esse bloco aqui eu acessei 10 vezes, esse foi 50, esse foi 2. Eu vou lá e tiro de 10, né? Ou de 2 vezes que eu acessei. Ok? Então, e eu preciso ter políticas de substituição quando eu falo de caches de conjuntos associativos, né? Então isso pode ser uma cache LFU, uma cache menos recentemente usada, né? Uma cache do tipo first in, first out, né? O primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair, né? E outra política qualquer aí que se queira implementar, tá? O ponto-chave é que, o que eu quero que vocês tenham noção tenho caches de conjunto associativo, eu estou montando um conjunto associativo para reduzir taxa de miss, né? Tudo bem? Então esse daqui é o ganho que eu estou procurando ter, né?